eu perguntar no início, a, a nossa sociedade, a nossa sociedade é igualitária, o planeta Terra, Não, o povo não é mesmo. igualitário. O povo é egoísta, muito egoísta. Há muitas diferenças de elevação espiritual, há muitas diferenças sociais. Então, nós somos uma comunidade muito heterogênea, né? Também os capelinos eram, eles não eram iguais. Então, mesmo que sejam grandes povos, quatro grandes povos, eles também eram diferentes entre si, na mesma raça, no mesmo grupo, eles se encontravam muito diferentes. Eles eram bastante divergentes. Cada um tinha uma condição. Podemos dizer que o grupo dos árias seria um grupo heterogêneo também. Os hindus eram grupos bem diversificados. Eles não eram iguais, como os egípcios também não eram. Então, todas as raças, os grandes povos, eram diferentes. Então, por isso que quando eles vieram, vieram para se organizar em pequenos agrupamentos, em pequenas tendências ou grandes tendências que se demonstraram aqui na Terra. Eles já vieram para cá porque eram diferentes, eram bem diferentes. Então, o que vai acontecer com a Terra é mais ou menos do mesmo jeito. Nordestino, mineiro, candangos, sulistas, nortistas. É muito diferente, não é? Cada região aqui retrata um povo diferente, agrupamentos diferentes. Belândia, Uberaba. A gente vê isso até em bairros, né? Numa cidade. Berlândia, Araguari. Araguari. A gente vê que tem diferenças sociais, culturais. Então, é um povo diversificado. É um povo eclético. Então, podemos dizer que o grupo que veio para a Terra de Capela é eclético. Ou seja, eles têm diferentes modalidades. Então, por isso que os arianos, eles vieram constituir vários povos. Eles não vieram só caracterizar os indianos. Eles Ô Daniel, e caracterizaram... antes deles chegarem aqui? Antes desses Sim. farosteiros chegarem aqui? Os que Era um estavam, os nativos eram povo iguais? natural. Os nativos eram muito equiparados, porque eles vinham dos primatas, né? Então, os primatas que estavam aqui é um povo de pele escura, Não é posto ainda não. mais terreno. Oi? E tinha aparências, né, bem similares, bem parecidos, né? Eles eram bem parecidos. Poucas diferenças físicas, né? Era indígenas, né? Indígenas, primatas, e variação desse povo local mesmo, né? Então, pele mais escura, que a gente falou aqui que por que que nós temos uma pele escura, né? Na Terra, é caracterizada os habitantes da Terra como mais pele mais fechada, mais escura. A, a cor da pele sendo escura porque está na linha equatorial. Então, a África, a toda essa região equatorial que nós cortamos aí a região do planeta,
nós temos uma pele que defende mais a cutis do sol, né, da temperatura alta. Por isso nós temos uma pele característica, não tem nada a ver com o que hoje se transformou, né? Mas assim, é questão simples de proteção mesmo epitelial da cutis. Agora, vieram de Capela um grupo diferente, constitutivamente diferente, né? Então, eles se localizaram nas margens, alguma parte norte da equatorial, dessa linha do Equador, e aí eles começaram a implantar a raça branca. A origem da nossa raça branca vem aí com os capelinos. Não significa que você é um capelino. Você pode ser até um terráqueo. Mas, Daniel, você tocou num ponto que quando falava ariano, só me remetia que a imagem da Alemanha, né? Do Hitler, daquela região ali, daquele povo muito branco. E aí, aqui no estudo eu vi que eram os indianos, né? Os arianos eram qual raça mesmo? Aqui, de acordo com o estudo, Hindus. os hindus, índias, né? Índios. O O berço. que tem a ver o ariano? É o berço, né? Então, mas ali na Alemanha, ali também é ariano? Por que eles se dizem arianos? É porque quando os hindus, ou seja, essa raça ariana, veio para cá, eles vieram ali no Vale dos Ganges, né? E também naquela região do Indo, Rio Indo, ali nos Himalaias. Aí, como eles foram dispersando, ou seja, foram assentando-se nas regiões, eles vieram ali nas regiões da França, norte da França, da Itália, Alemanha. Então, eles foram se localizando nessas áreas também. Então, tinha a origem deles ali na Índia, mas eles se localizavam depois rumo à Europa, a atual Europa hoje. Eles foram espalhando ali adentro da Europa, que formou-se o continente europeu. Então, eles tiveram um berço ali na Índia, entendeu? Mas aí a cor da pele é o que você explicou agora, é a localização, né? Geográfica, climática e tudo, né? É porque, como veio genes, vamos dizer, genes espiritual deles, porque a gente já conversou isso, que você pode ter uma genética hoje na Terra, mas se vier, por exemplo, um espírito de outras regiões encarnar aqui, ele traz o genes espiritual dele, por exemplo. Aí ele pode influenciar, como o nosso corpo está tendo hoje mutações, por matrizes que esses espíritos trazem de outros lugares. Então, pode influenciar a formatação humana. Você viu que nós tivemos aí atrás a referência que esses imigrantes, eles vieram ajudar a composição, inclusive genética do homem. Nem em um certo período era possível detectar, né, a condição, assim, vamos dizer, as características humanas todas suficientemente para, naquela posição de Mendel, né, para você verificar as origens humanas, as classes humanas, ou seja, não tinha todos os elementos registrados ainda, precisava de mais tempo para Mendel vir, chegar e detectar toda a classificação humana. Mas, assim, até hoje a gente Mas está ia ficar sofrendo faltando, né? alterações. Ia ficar faltando o conhecimento para Mendel, por exemplo.
às vezes, incógnitas que têm essa relação do gênero espiritual, né? Até hoje está acontecendo. Você tem aí quando encarna na sua família, né, um espírito que vem de outras paragens, ele pode estar fazendo uma mutação genética, promovendo uma mutação do corpo humano na Terra. Não é só a genética convencionalizada na Terra, né, de onde você já vem sendo Das gerado e experiências da tal. vida, né? Então vem uma matriz ali diferente, modifica o organismo. Por isso que Daniele, há. eu fiquei em dúvida agora. Você fala que um espírito vindo de outras paragens faz modificação genética, biológica, Sim, física? sim, Pelo que ele traz no perispírito? Como que ele traz essa carga? Porque, sim. assim, então eu entendo, genética é o que a gente tem de matéria, né? Que passa de pai para filho. E de descendentes, na verdade. Aí, pensando que vem um espírito de outra região, né? E encarna no Brasil, por exemplo, um espírito japonês. Ele traz uma carga que influencia na genética também? Sim, você tem um mapeamento do corpo humano de ciências extraterrestres, né? Então, você não tem um mapeamento simplesmente da evolução do espírito em si terráqueo. Então, vai somando, por isso que Deus permite essa mistura, né? Que permite espíritos de outras elevações também, de espíritos deportados, virem para um outro lugar, avançar aquela raça, para fazer com que ela progrida, não é só moralmente, mas até na constituição do próprio organismo. Então, por exemplo, eu lembro muito bem, né, quando o Chico estava para desencarnar, teve uma preocupação muito grande científica de pegar e fazer pesquisa no corpo do Chico, por causa da elevação dele. E o Chico tinha feito, inclusive fez uma referência para alguns irmãos lá de Uberaba, que ninguém tocasse o corpo dele. Exatamente por prevenção, né, de querer recortar um corpo humano, de fazer pesquisa, né? Na verdade, tinha um certo sentido, né? Porque realmente o Chico tinha uma elevação enorme que até trazia caracteres até diferenciados. A organização do corpo de Jesus, por exemplo, poderia dizer assim, seria diferente de uma raça humana daquele tempo. Aí ele vibrava totalmente diferente naquele organismo. Então, ele não tinha uma vibração como nós vibramos no nosso corpo. No nosso corpo, nós vibramos tudo doente, tudo desordenado, né? Jesus vibrava com a mente sã, era diferente. Então, você se organiza no corpo. Então, qual que é o retrato do seu organismo? O seu retrato mental. Se tem um espírito de autoiluminação, com certeza nós vamos ter um formato diferente. E os espíritos de outras eras, de outros lugares, que vêm e encarnam no planeta Terra, com certeza eles vão influenciar uma mutação genética, uma mutação do organismo. É assim que progridem as raças, né? O corpo humano, com adição de vibração de outros órgãos. E foi assim desde o início, quando nós estávamos formando aí o corpo humano na Terra, sempre teve colaboração de fora. Então, vamos trazer aqui para o corpo humano informação, alguma das espécies, e foram adicionando espécies, foram adicionando aquele mapeamento do corpo, possível corpo humano que seria para o espírito encarnado. Então, foi juntando as peças, é como se fosse um quebra-cabeça, também vindo de combinações extra-humanas da Terra.
Então, você pode se considerar que ser uma pessoa formatada por diferentes evoluções, né? Oi. Eu acho que talvez para ficar mais claro, porque quem comanda a formação do próprio corpo é o corpo espiritual, ou seja, na Perispírito. verdade, o nosso corpo físico, a nossa matéria, ela depende da forma como eu me vejo, ou seja, o meu perispírito, na verdade, é que vai comandar as deficiências, as qualidades as características do meu corpo material, né? Então, por isso que tem essa influência direta do espírito na formação do corpo físico. Então, Digamos, é o perispírito. digamos que você tem o cimento, né, e a areia. Aí o espírito traz a água. Desde o início das divisões celulares, que enquanto você tem o ovo, aliás, o óvulo e o espermatozoide, a seleção do espermatozoide já tem a participação do espírito reencarnante. Então, tanto o espírito quanto os mentores vão auxiliar na seleção do espermatozoide que vai fecundar aquele óvulo. Então, a partir do momento que há a fecundação e que o espírito já começa digamos assim, ele já começa a reencarnar, ou seja, a partir da concepção, é o próprio espírito, é lógico, dependendo do nível do espírito, com o auxílio dos mentores ali, né? É que vão coordenar e influenciar toda a divisão celular. Ou seja, então você tem a primeira célula que não depende ainda do espírito reencarnante. Mas, a partir dali, é o espírito reencarnante, quando ele tem competência para isso, que vai definir as divisões celulares, ou seja, então, ali ele vai influenciar realmente quais as características que vão ter o corpo que ele vai usar como ferramenta durante a encarnação dele. Por isso, Você pega... um espírito evoluído vai influenciar biologicamente na formação do seu corpo. Ele vai querer um corpo que atenda às necessidades dele. De repente, ele vai querer um corpo que tenha uma síndrome de Down, ele vai querer um corpo que tenha venha ser um pé, ou ser um braço, ou seja, então é ele que vai definir a ferramenta que ele vai usar, né, durante a encarnação. Quando você tem, por exemplo, um embrião fecundado ali, aguardando, que congela-se o embrião, o espírito é congelado, para todo mundo aí refletir. O que vocês acham? O que está acontecendo quando o embrião é congelado, aguardando as condições? O que vocês acham? Tem um espírito preso ali, sufocado. Segundo a Joana de Ângeles, você pode ter, eu não lembro quais são, mas se não me engano, são 3 situações. Você pode ter um espírito que está realmente, digamos assim, que a partir do momento que houve a concepção, o espírito está ligado àquele ovo. Então, se esse ovo está congelado, mas com a programação de que aquele espírito venha a renascer, o que acontece? Ele vai ficar ali, digamos assim, em repouso, acoplado àquele ovo, com a programação de ficar algum tempo ali, digamos assim, em repouso, e depois, quando houver a implantação do ovo, ele vai desenvolver normalmente. Pode ter também a situação em que o espírito vai ficar ali, digamos assim, incubado para se proteger dos seus obsessores, por exemplo. É uma outra situação que pode acontecer. E uma outra situação também
que pode acontecer, que eu me lembro, é que ele pode, às vezes, ficar ali, digamos assim, incubado, mas quando houver a implantação, ele simplesmente pode desistir também. Então, mas, de qualquer forma, se houve a concepção, o espírito vai ficar acoplado àquele ovo. O tempo que ele tiver ali, ele vai ficar acoplado àquele ovo. E que pode futuramente vir a renascer ou não. Então, vai depender do nível do espírito e da necessidade que ele tem de ficar naquela situação ali. Essa semana, por exemplo, eu ouvi um comentário de uma mulher que depois de 20 anos, o ovo foi implantado e nasceu uma menina. Depois de 20 anos que o ovo ficou congelado. Veja bem, Eu todas tenho as vários fontes... questionamentos. Posso fazer e você responde? Pode. Primeiro é que, quando você fala da concepção, a gente entende essa questão da ligação aí do espírito ao embrião, né? Mas aí eu fiquei me questionando como que seria essa ligação, se não seria uma reserva, eu estou reservado, mas enquanto isso não acontece, eu continuo em alguma atividade no plano espiritual, seja de evolução, de estudo, de trabalho, enfim, né? Do que o espírito está fazendo. Eu fiquei pensando nessa possibilidade, eu estou reservado, a hora que for para eu nascer, eu vou. E uma outra coisa que me ocorreu aí é quando ele falou assim, né, do espírito, do embrião congelado por 20 anos. Aí eu pensei, 20 anos para nós, mas o que é para o espírito? Por conta dessa questão da relatividade do tempo, né? Às vezes 20 anos para a gente são 2 décadas e para ele é um estalar de dedos, né? O que seria? Eu acho que tem muito a ver com planejamento aí também, né? Acho que cada caso seria um caso diferente. Fiquei me questionando essas 2 possibilidades. Tem tudo. Antes do Daniel falar, eu queria também fazer uma colocação. Pode falar. Valqueira, porque se for um espírito evoluído, é lógico que ele não vai ficar imóvel ali digamos assim, naquela prisão. Mas se for, digamos assim, um espírito bem atrasado, que está com um sentimento de culpa muito grande, que quer fugir de um obsessor, por exemplo, ele vai se sentir muito confortável ficando ali, literalmente em repouso mesmo. Então, tudo vai depender do... Então, aí é onde eu acho que veio o planejamento, né? Como esse espírito vai esperar esse tempo. A espiritualidade vai usar essa situação de acordo com a necessidade e a evolução do espírito. Eu vejo dessa forma. Vai, Fran. Esse assunto é instigante. Congelado, não houve o encontro do espermatozoide com o óvulo. Como que ele vai ficar com o espírito, vai ficar ali, não sei, esperando indefinidamente? Se o dono do ovo resolver, ele tem que for lá determinar. Não, então, numa decisão de um outro, sabe? Não, aí, porque o congelamento ocorre do ovo já, ou seja, é do óvulo. Embrião, é da fecundação. Você não congela só o óvulo. Já é fecundado. Você congela o conceptivo, né? Está concebido já. Então, mas aí é só uma colocação que eu sempre pensei o seguinte, porque na concepção, né, as 2 células é a matéria, né? Então, assim, eu mesmo nessa colocação do Amaro, que eu não tinha pensado, mesmo o espírito sendo um espírito que esteja fugindo de alguma situação, que ele foi determinado para aquele ovo, que o ovo não foi ainda, não seguiu o seu caminho de crescimento para o nascimento, eu sempre achei que ali não ficaria vinculado o espírito enquanto realmente não fosse determinado, né, a continuação daquela gestação. Para mim, aquilo era uma matéria, mesmo tendo espíritos que estariam designados, né, aquele espírito ali designado para aquele momento. Eu não conseguia pensar desse jeito. Assim. Mas aí você está falando de fecundação. Fecundação é uma coisa, concepção é outra. Porque quando o espermatozoide penetra o óvulo, aí você tem a fecundação. Sim, é isso que eu pensei. Então, nesse instante, não tem espírito vinculado ainda.
Mas a partir do momento que há a concepção, aí sim, aí o espírito já está vinculado. Então, o implante do ovo é feito a partir da concepção. Porque você tem Eu muito entendi. espermatozoide que penetra o óvulo e, no entanto, não vinga. Então, só vinga, mesmo biologicamente, a partir do momento que há a concepção, porque aí o espírito que vai coordenar a divisão celular. Então, se houve a concepção, então, aí toda a divisão celular já vai ser coordenada pelo espírito. Se você congela, o espírito está vinculado e ele não vai conseguir efetuar as divisões. Por quê? Porque está congelado. Mas ele já está vinculado àquele ovo. É lógico, se ele quiser desvincular e a espiritualidade permitir, eu acredito que ele deve conseguir, mas aí é um problema de quem conhece do assunto, né? Entendi. Bom, então vamos lá. As considerações são válidas, são boas, e a gente tem que ver primeiro que nós somos, de certa forma, ligados magneticamente ao meio que nós estamos vinculados. Então, por exemplo, você tem família, grupamentos, e magneticamente você está compromissado nesse grupo, de certa forma, mesmo que não tenha um corpo ali ainda em formação, aguardando, embrionário ou não, você tem essas ligações magnéticas. O que não falta é isso. O que não falta é suas ligações com agrupamentos. Então, onde eu vou nascer? Você já sabe, você já está no seu agrupamento, é como se eu tivesse numa trama que possivelmente as minhas possibilidades de encarnação é tudo ali, voltar naquele meio. Então, haverá as disposições. Então, por exemplo, você tem uma possível mãe, um possível pai que você possa no futuro receber. Você tem uma combinação que eles promovem, genética, que te favorece. Então, de certa forma, essas combinações elas são meio traçadas, elas já são meio combinadas. Então, quando você fala assim, vou deixar o embrião à disposição, com certeza você já tem um punhado de espírito que se finalizaria nessa reencarnação. Aquele laboratório que está ali sendo preparado está adequado para determinados espíritos e em combinações que poderia servir, né, aquele espírito reencarnante. Então, quando você tem um embrião ali já fecundado, aguardando a encarnação, não significa que aquilo ali vingará, porque você tem também aquelas condições dos natimortos, né? Que seria espíritos que também não teria nenhuma função também de reencarnatório, seria só vida vegetativa. Então, aquilo ali é só embrionário, é só mesmo desenvolvimento e não tendo nenhum espírito para reencarnar ali. Então, de certa forma, você tem, quando tem lá um embrião disponível, você pode ter o espírito X que vai se adequar naquela necessidade e poderá vir aí à tona a reencarnação. E poderia... Por que eu puxei esse assunto? Para falar da combinação perispirítica com esse laboratório. Então, entendemos o seguinte, que a gente imagina que uma fecundação seja um óvulo, um espermatozoide e tal. Então, mas o que é um óvulo? O que é um espermatozoide? São combinações magnéticas, materiais, à disposição e já em condições, às vezes, de ser usado imediatamente para um espírito se efetivar numa reencarnação. Então, digamos que seria ali colocado
um grande laboratório à sua disposição, que você pode usar ou não usar, para você conseguir se efetivar numa encarnação. Mas o elemento principal ali do processo é o espírito. Se ele não se caracterizar naquele embrião, é um elemento combinado vegetativamente que não vai ter função nenhuma, que ele não vai se desenvolver. Então, acaba aquilo ali sendo, voltando à natureza, ao campo das energias naturais, né? E assim a gente tem os hormônios, né, que são jogados na natureza, que voltam às suas condições naturais, energias. De certa forma, nós temos organismos que promovem essa manipulação das energias magnéticas e atômicas para que haja um espírito em possibilidade de se vincular àquele campo vibratório. Então, o que o espermatozoide óvulo fez nada mais do que foi uma combinação atômica promovido para que você pudesse se vincular ali, magneticamente. E quando eu falar assim, eu vou encarnar, eu não entro dentro de nada, eu só vinculo psiquicamente. Então, psiquicamente, eu posso estar vinculado a um campo vibratório em organização e me desvincular também. Eu não preciso estar encarnando ou entrando naquele sistema. Eu posso também me desvincular e cessou, como foi colocado aí. Enquanto isso acontece, eu posso estar fazendo atividades, desenvolvendo atividades no mundo espiritual, que seja em ambiente, porque aquilo ali não está ainda efetivado, não está ainda promovido. Então, o que eu estou falando aí é como para justificar essa questão das raças, né? Que pela encarnação a gente vai modificando a raça, vai melhorando a raça, vai purificando mais a raça e organizando melhor a raça. É o que aconteceu com a vinda dos capelinos aqui. Eles fizeram basicamente um serviço dessa natureza, de melhorar o desenvolvimento daquilo que já estava desenvolvendo, vamos dizer assim, embrionariamente na Terra, que é o corpo humano. Daniel, Oi. deixa eu só fazer uma perguntinha, já que está nessa área aí da concepção, eu sempre tinha uma dúvida, tá? É tudo tão perfeito e complexo na criação que não cabe nem 1% na nossa mente como é que a coisa é feita. A gente vai aprendendo as beiradinhas, né? Mas dá uma sensação que por pouco que alguém nasce, por pouco que alguém deixa de nascer. É a sensação limitada nossa. Como, por exemplo, uma pessoa resolve usar um método contraceptivo e falha na última hora e gera a concepção. E o contrário, na última hora resolve se proteger e evita a concepção. Não existe esse quase não, né? Estava dentro do programa. Se por acaso resolveu, se por na última hora, provavelmente só adiou aquele projeto encarnatório. Digamos assim, poderia pensar dessa forma? É por isso que, por exemplo, eu vou te contar uma história. Vamos supor, um casal, ele vive bem, de repente separa o casal, aí o fulano vai, casa com outra, já teve 4 filhos ali, por exemplo, né? Aí depois casa e vai com outro, tem mais 3 filhos com a outra. Aí, a separação propiciou que ele tivesse um novo comprometimento, tendo mais 3 filhos, né? Aqueles filhos, por verem nessas circunstâncias, eles não teriam que nascer. Então, por exemplo, você já tinha um compromisso com um casamento, que a gente sabe que a indissolubilidade do casamento, você tem que procurar manter o casamento, a responsabilidade assumida. Mas
o sujeito separa 3 vezes, tem 3 filhos com cada esposa, né? Aqueles outros 3, os outros 6, não teriam que nascer, porque ele teria que estar casado com a primeira, entende? Então, qual que foi o planejamento da espiritualidade para isso? O sujeito já está em missão, já está num trabalho, e ele tem vínculos, que poderia acontecer essa encarnação, esse relacionamento em outra oportunidade. Mas houve um quadro que propiciou aproveitar a encarnação dele, aproveitar o momento também daqueles que precisariam passar por essa experiência. Então, foi ser aproveitado aquele momento, ao invés de ser daqui 3, 4 existências, não, vamos trazer isso para o momento que tanto faz você fazer agora ou daqui 10 encarnações, tanto faz, porque de qualquer forma o tempo não passa e você tem que resolver essa situação. Se há uma possibilidade de ser resolvido nesse momento, você assume essa responsabilidade com mais 3 almas que aguardam por você um dia na relação futura, né? Então, é um momento que se pode ser aproveitado. Mas se não tivesse aproveitado, eles seriam filhos de outros? Poderia, sem problema. O que não falta para a alma são vínculos. Nós temos muitos vínculos. Então, quando você fala assim, que o espírito tem que encarnar, e ele tem lá a possibilidade da combinação dos cromossomas, de todos os aparatos, ele tem que encarnar ali, com certeza você pode ter certeza que ele vai conseguir encarnar, porque tem toda a possibilidade disso acontecer. E pode não encarnar se vier, por exemplo, uma vibração contrária, ou o momento não está propício, e não encarnar. Então, isso pode acontecer. Porque, não, tem que encarnar porque isso aí já é programação. Não, existe uma programação, mas que toda programação a gente muda ela a todo tempo. A todo momento a gente pode alterar uma programação. Então, não existe o determinismo, o fatalismo, né, que tenha que ser acontecido daquele jeito. Existe todo um quadro que você pode participar, né, com a sua consciência, com o seu livre-arbítrio. Tudo isso está valendo, viu, Guilherme? Tá certo, bem respondido. Obrigado. Daniel, Um, deixa só eu dar um palpite, porque até 2. eu vejo que a programação, quando a gente vai encarnar, o que acontece? Os nossos mentores, eles sabem o que é melhor para nós. Então, quando é feita a programação, falou, Amaro, você vai encarnar, então o melhor para você é isso que está programado. Então, eu vejo a programação como o programa ideal para cada um específico. Ou seja, então, o melhor para você é fazer dessa forma. Ou seja, se eu fizer conforme a programação, eu estou como se fosse um GPS. Eu estou percorrendo o menor percurso para aquela minha encarnação. Então, por quê? Porque quem fez a minha programação sabe o que é melhor para mim e sabe das minhas limitações e das minhas competências. Mas aí o que acontece? Quando eu encarno, como eu tenho livre-arbítrio, eu posso seguir aquela programação, apesar de não ter consciência dela, mas no meu inconsciente eu tenho sempre essa sensação, essa intuição do que é programado ou não. Então, mas se eu, após encarnar, não
agir de acordo com o que foi programado. Por exemplo, está previsto eu casar com a fulana A e eu vou e caso com a fulana B. Ou seja, eu saí fora da minha programação. Mas o que vai acontecer? Opa, o meu mentor falou, ó, já que o Amaro, ao invés de virar à esquerda, virou à direita, então vamos ter que reprogramar para utilizar da melhor forma possível o instrumento que ele tem atualmente, que é o corpo físico. Então, aí, diante dessa nova realidade, é feita uma reprogramação, é como se fosse um GPS. Opa, vamos recalcular. Por quê? Porque já que está encarnado, então você tem que aproveitar. Então, era para casar com a fulana A, casou com a B, opa, então com a senhora B, quais são as possibilidades que nós temos para aproveitar da melhor forma o corpo físico que ele teve? Então, eu acho que é bem isso aí, ou seja, não é que está programado eu ter 3 filhos com uma, 2 filhos com a outra. A programação é uma, mas se eu sair fora da programação, opa, então dá para a gente aproveitar nessa nova realidade e ele ter mais 3 filhos com a outra lá e tal. Então, mas não é que estava determinado eu ter esses 3 filhos com a outra. O que estava determinado, de acordo com a programação, que não é determinismo, era essa situação A, que era a melhor, onde eu teria o melhor aproveitamento. Mas como a gente sempre cai fora das programações, então eles reaproveitam de tal forma que o que seria de nós, né, Amaro, se não fosse a misericórdia divina e a ação dos emissários? Seria uma bagunça, porque nós não damos conta nem das nossas responsabilidades mínimas. Então, já a gente é uma bagunça, e aí, Daniel, já é uma bagunça mesmo com a intervenção deles. Mesmo, é verdade. Essa mudança, esse pouquinho, né, do livre-arbítrio que a gente tem, né, esse, digamos assim, esse privilégio do livre-arbítrio que é limitado nosso, mas mesmo assim a gente ainda não sabe usá-lo. Deve ser por isso que a gente sai, não, da programação séria que nós fizemos, inclusive, às vezes compromissos nossos no plano espiritual a gente abre mão aqui, porque a gente busca mais o prazer sensual e aí a gente busca outro caminho, deve ser isso, né? Quanto mais consciência nós tivermos, a gente mais estará participando do processo de decisão de nossas vidas. Quanto menos, você vai ter mais a intervenção divina, da misericórdia. Por exemplo, um gatinho teve 8 gatinhos, né? Estava programado, o gatinho com a gatinha lá tinha programado para vir 8 gatinhos, né? Então tem que ser os 8 gatinhos. Na verdade, ali está na mão divina, gente. A necessidade de que elaboração de corpos para princípios inteligentes manifestar no estágio que está lá, está sob as mãos divinas. Então, nós também somos assim, mais ou menos como os gatinhos. A gente está exatamente na proteção divina e nós devemos nos entregar sempre a ela. É claro que na maneira que você vai tendo consciência, você pode ir dando os seus pitacos, suas programações, vai aos poucos sendo entregue a você essa responsabilidade, porque é aí que está a evolução. Quando você vai evoluindo, você deve assumir suas responsabilidades. Quando o seu filho vai crescendo, você vai passando as responsabilidades para ele. Ele vai amadurecendo, você vai entregando o bastão. É mais ou menos assim. Então, nós não estamos desprotegidos. Então, quando você ouvir falar que tem embriões organizados, pode ter certeza que aquilo ali foi na proteção divina. Eles permitiram que aquilo ali vingasse, a natureza permitiu e tem a ciência para que isso se desenvolva e aconteça, né?
E possivelmente vai reencarnar, porque no futuro, gente, nem a encarnação nossa precisará de um útero. A gente vai ter uma evolução bastante, que nós teremos processos mais avançados que me permitirá a encarnação sem esse processo mais doloroso, mais construtivo, porque ser mãe, ter a proteção, o amparo, a vibração, ali nesse momento é importante que esse sistema esteja em vigor para o desenvolvimento mesmo das almas, né? Então, mas existem processos que a natureza pode nos dar condições desses processos serem refinados. A reencarnação ser por maior participação nossa, né? A gente já viu aí que no futuro nós vamos poder escolher, inclusive, a cor dos olhos do filho, a cor do cabelo, né? O laboratório da vida espiritual, ela nos pertence também com a evolução. Eu posso lançar a mão disso quando eu estiver responsável. Mas, enquanto isso, a espiritualidade, ela vem fazendo muito bem a sua parte, que é o laboratório do mundo invisível. Fazer com que as reencarnações aconteçam de forma extraordinária e sem errar. Sem errar. Quem tem que vir com determinadas condições vem, o corpo com condições de se expressar a alma nas suas debilidades. Então, isso é muito bem feito pela espiritualidade. Não erra 1 milímetro a programação dela. Então, estejamos seguros na mão de Deus. Então, nós não lemos nada ainda. E nós chegamos a 9h58, que vergonha, não lembro nada. Vamos ler só essa parte aqui para fechar, e a gente usaria... Gente, eu nem senti falta da leitura, agora que você está falando. Mas vamos, para não ficar feio, alguém lê, ó. Mas não está feio não, viu? Que discussão legal. Tá feio Foi não. ótimo. Está sendo muito Foi válido. Muito bom. Esclareceu tanta coisa. Mas aí vocês vão ver... Essa leitura aqui, vocês vão ver que encaixa dentro desse diálogo que nós conversamos aqui. Quer ver? Faz a leitura aí, alguém. Vai lá, Leila. Ó, Amaro. Eu acho que você não precisa de ficar preocupado em ficar feio. Nós Não somos lembro, feios. não. Então, é deixar correr, já são 10 horas. Os arianos puros, né? Oi, mas você estava conversando aí, eu sou TDAH, né, AH, eu não dou conta de ficar numa coisa só. Aí, eu estava lendo aqui. Realmente, estava tudo dentro aqui do contexto, não tem nada. Cara, mas estava muito envolvente essa história. Você sabe que eu esqueci do livro, eu estava com o livro fechado aqui, falei, por que o livro está fechado? Achei que a gente tinha lido e eu fechei o livro. Não, mas os arianos puros. Era na Índia de então, que reuniam os arianos puros, entre os quais se cultivavam igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Vocês estão ouvindo a conversa aí no tempo? Sim, tem uma então, fala. por favor, alguém ver, porque eu estou na casa da minha mãe e aí tem muita gente. Desculpa, eu me esqueci. Vai, Amaro. Amaro que vem por bem. Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Alguns acreditavam se tratasse do antigo continente de Lamúria,
arrasado em parte pelas águas dos oceanos Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram dos ramos da massa de proscritos da capela, exilados no planeta. Deles descendem todos os povos arianos que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores que se organizou nas margens do Ganges desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma reminiscência da sua existência pregressa em outros planos. Aí, Aliviou muito a bom. consciência do Daniel, então, um bom final de semana, um bom apetite. Mas a gente conversou sobre isso. Né? A gente fala mais no próximo encontro. Na semana que vem a gente... Esse assunto é muito bom, gente. Nossa. Aqui a gente vai ter que situar o momento... Esse livro aqui foi na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então, quando se referencia aí, por exemplo, que hoje atinge um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva, é a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos estar situando isso aqui na semana que vem. Tá? Um bom final de semana para todos. Espero que a Valquíria tenha entendido. Eu estou cheio de perguntas aqui, mas semana que vem eu faço, porque já é sobre o que nós lemos. Guarda aí. Já deixa anotadinho aí, Valquíria. É para não esquecer. Guarda aí. Gente, olha, um abraço no coração de todo mundo, tá? Bom apetite. Boa semana. Boa semana para todo mundo. Boa semana, gente. Boa semana. Namastê. Tchau. Namastê. Namastê. Um abraço para todos. Tchau. Fique com Deus. Tchau, Flavinha. Tchau, Leila. Tchau, pessoal. Tem que cantar parabéns. Já cantei parabéns demais. Tá bom. Tchau, gente. Um abraço, gente. Tchau. Tchau. Um abraço.